A paz do Senhor Jesus, que maravilha! Momento mensagem de esperança, eu sou Alex Santana, nossa meditação, Lucas capítulo de número 14, versículos, os últimos lá, 34, 35, quando Jesus diz, bom é o sal. Mas se ele se tornar sem sabor, insípido, não vai ter mais sentido, não vai servir para nada, nem para ser jogado como adubo, para servir ali para a terra, mas só vai servir para ser jogado no lixo e ser pisado pelos homens. Esse texto da Bíblia Sagrada traz uma simbologia que a gente precisa relembrar do que disse Jesus. Ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando a palavra sal é utilizada, está fazendo referência aos seguidores de Jesus, os verdadeiros, os autênticos, aqueles que são de Deus. E eles devem fazer o efeito de tempero como o sal faz sobre os alimentos, por exemplo, perecíveis. Na época usava-se muito o sal para salgar a carne e assim impedir que ela apodrecesse. Vale lembrar que não havia geladeiras, nem como refrigerar os alimentos, então o processo de salgar a carne era muito importante para ter mais ali durabilidade, somente nas carnes. E usava-se também como o tempero, era muito, muito famoso, até o próprio salário vem da palavra sal, porque antigamente se pagava com sal. Então, de tão precioso que era, de tão determinante que era a comida que era sem sal, era praticamente conhecida. Então, quando faltava sal, alguém dizia, olha, está faltando sal. Essa importância, Jesus refere-se aos seus discípulos, dizendo, vocês vão fazer a diferença. Onde quer que vocês estejam, vocês vão mudar a situação, vocês vão tonificar a situação, vocês serão meus representantes. Eu quero que vocês sejam como o sal é determinante ali, vocês sejam também. É até interessante esse texto da Bíblia, porque diz assim, mas se de repente o sal se tornar igual, não tiver sabor, não fazer diferença, ele não tem sentido. E aí Jesus também cobra dos discípulos e de todos aqueles que ouvem, que é importante ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, ser um seguidor, mas não ser um seguidor de Jesus de qualquer maneira, mas andar de acordo com a sua vontade, com o seu querer e fazer também como ele fazia, porque assim não seremos apáticos, sem sabor, sem sal, sem gosto, sem nenhum tipo de diferença na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho, mas pelo contrário, o querer de Deus é que nós sejamos como sal, que sejamos determinantes, reconhecidos e façamos a diferença na vida de todos aqueles que atravessarem o nosso caminho. Até interessante esse texto quando diz que o sal não serve até para regar a terra, e antigamente usava-se como adubo, ainda hoje usa-se. Mas também, se essa função se perder, de perder o gosto, o sabor, só serve para ser jogado fora. E a palavra jogado fora tem a ver com condenação. Muitos que eram diferentes, que seguiam a Jesus, que andavam no caminho do Senhor, que não roubavam, que não mentiam, que não adulteravam, pelo contrário, testemunhavam contra essas coisas, hoje voltaram às velhas práticas, infelizmente. Pessoas que falavam de Jesus e testemunhavam contra as drogas, hoje voltaram para o mundo das drogas e muitos, muitos desviados. Se essa palavra chegou até você e você está numa situação assim, ainda dá tempo de você voltar ao saleiro de Deus. Ou seja, voltar a ser diferente, mostrar a diferença de Jesus para o mundo, que Jesus é na tua vida. Pastor, como que eu faço isso? Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus. Volte a buscar o Senhor, congregue novamente uma igreja, peça alguém para orar pela sua vida, volte a ler a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai restaurar você e te renovar. Mas uma coisa eu vou te dizer, se você não se arrepender, o sal que não tem sabor, joga-se fora. E isso é condenação para todos aqueles que abandonaram o Senhor. Bom, que esse seja um dia de arrependimento, de vitória, e Deus te abençoe. Te dê um excelente dia
te faça prosperar.